Gente, ó. Então aqui, vamos começar com a nossa PC, depois eu faço a outra explicação, né? Apesar de ser do ponto de vista ideológico uma arte revolucionária, o arcadismo era do ponto de vista estético uma arte conservadora, pois se limitava fundamentalmente a eliminar os exageros do barroco e a retomar os modelos do classicismo do século XVI. Criar uma linguagem verdadeiramente nova, identificada com os padrões com os padrões mais simples de vida do novo público consumidor, a burguesia foi tarefa que coube ao romantismo. Então, é como eu falei, né? A burguesia era a classe social do século XIX. E também não fiquem pensando que burguesia, aí nesse caso, eram ricos, tá? O texto que segue é um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira. Gonçalves Dias escreveu Agora perdi. Gonçalves Dias escreveu em 1843, quando estava em Coimbra realizando seus estudos universitários. O poeta vivia então uma situação de exílio, porém voluntário e não público. É assim, ele vivia em exílio, mas é porque ele estava estudando, ele não gostava de lá, mas ele tinha que ficar lá porque ele precisava estudar. Tá? Então ele se sentia exilado, ele se sentia sozinho e ele não gostava de lá, mas era para ficar porque era naquela época quem tinha condições ia estudar em Portugal, saía daqui e ia estudar lá, porque aqui não tinha, né? Então ele foi estudar lá, então ele se sentia exilado, ele por si só se sentia exilado, né? Então aqui nós temos o poema ou canção de exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrou cá. Em cismar sozinho à noite, tem mais prazer encontrou lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Me permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, o primeiro, na verdade, gente, ele não fala para vocês verem, ele não fala para vocês fazer a questão, tá? O que vocês vão colocar ali? Que, na verdade, lá no classicismo, no barroco, os versos, eles rimavam, tá? Eles tinham, assim, uma estética mais aprimorada, que a rima, né, ela dá, assim, mais parece que fica mais aprimorado, né? Mas aí, quando entra o romantismo, o que ele quer mostrar com isso? Ele não tem essa necessidade de rimar, tá? Tanto é que aí nesse poema ele já não tem tanta rima, não tem rima, né? E aí ele mostra, aí veja os seguintes versos, é um outro verso que não tem nada a ver com esse poema, ó, a batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração, é um poeminha, tá? Mas ele explica aí, são versos que não são rimados, ou seja, são versos brancos e métrica livre, tá? Não tem rima, então isso são chamados de versos brancos. Aí a 2, a linguagem empregada nos textos do barroco e do arcadismo ainda guardava forte influência do português literário lusitano. O que é isso, português literário lusitano? É o português de Portugal, né? Com a variação de Portugal. Desculpa, tá? Bem do estilo que eles falavam, né? E aí o que mais? O vocabulário era culto. O que é culto? Extremamente educado. A sintaxe apresentava inversões e não se empregavam palavras de origem tupi ou africana. Observe a linguagem da canção de exílio e responda. Letra A partir daqui vocês vão fazer, tá? A linguagem do poema escrito há mais de 150 anos se mostra acessível ou inacessível para o leitor de hoje? O que você acha? Ela é acessível ou inacessível? Com a linguagem dela, mas você vai ter que justificar.
B. Faça uma pesquisa no dicionário ou internet entre as palavras terra, palmeiras, sabiá, gorjeio. Qual delas tem origem indígena? Você vai ver qual delas tem origem indígena, tá? Faça a pesquisa aí, pode ser na internet. A internet tá mais fácil, hoje em dia todo mundo tem, né? E o poema apresenta um jeito de falar bem brasileiro. Leia a busca de uma prosódia nacional e uma forte musicalidade, associada ao emprego de recursos como rimas e ritmo. Letra A. Que palavras rimam entre si no poema Canção de Exílio? Quais são as palavras que rimam? Lembrem que rima são aquelas palavras que têm o seu final parecidos, tá? Como pão, mamão, cão, pão, que mais? Gato, sapato, pato, tá? São só exemplos. A busca de uma prosódia nacional. A busca de uma prosódia nacional, tá? Manuel Bandeira, poeta modernista do século XX, notou que a Canção de Exílio é um dos primeiros poemas brasileiros a apresentar uma prosódia, um jeito de falar. Então, o que significa essa prosódia? É o jeito de falar. Um jeito de falar brasileira. Segundo ele, trata-se de uma poesia cujo encanto verbal desaparece quando traduzida por outra língua. Você pode até traduzir, eu disse que não tinha jeito, né? Mas não é que não tem jeito, você traduz, mas ele perde o encanto, tá? Desaparece mesmo quando dita com pronúncia portuguesa. Também vale lembrar que, antes do romantismo, quase não havia poemas com rimas entre palavras oxítonas. A Canção de Exílio representa, portanto, uma ruptura com os modelos clássicos de sonoridade poética, tá? Então, assim, é importante, gente. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para dizer quem é bom, quem é ruim, quem é, quem não é. Mas, em relação às escolas literárias, eu vou fazer para vocês, assim, Vamos fazer, assim, Agora fugiu da minha cabeça, acho que eu estou precisando aposentar, né? Vamos fazer um resumo e uma revisão das escolas anteriores e o principal objetivo de cada uma, tá? Porque aí mas pega assim só o objetivo, sem precisar se aprofundar muito. Como, por exemplo, o romantismo. O romantismo, qual que é o principal objetivo do romantismo? Qual foi? Hoje vocês já sabem que quando eu falar na escola literária romantismo, ele não está dizendo que é porque é uma pessoa romântica, só tinha gente romântica na época, tá? É porque eu quero dizer que essa escola literária, ela veio para tentar suprir, digamos assim, né, os anseios da burguesia francesa do século XIX, tá? Então, é isso aí que eu tenho que entender. Eu tenho que entender um pouco do contexto histórico que eu vou tentar passar para vocês. Daí você entende melhor. Nada de decoreba, nada de ficar, mas eu vou decorar o que é rima, o que não é rima. Eu decorei aqui, aí mais lá, né? A gente vai acabar esquecendo e tal. Não, eu quero que você entenda o objetivo de cada um. E aí pronto. Olha como que o romantismo foi fácil, né? E você entende o contexto histórico, né? O porquê disso. E observem também que dentro desse contexto, parece que o Brasil estava precisando de uma identidade também, né? Com esse poema aí, Canção de Exílio. Certo?